Yeshua, gente. Yehoshua. Jesus disse. Hã? Lucas capítulo 17, versículo 19. Em grego ele diz: Unde erusin, indurrode eken, idugarin, basileia tu teu, entons rimon estin. É Jesus que está falando. E está dizendo, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Entre vocês. Esse reino é espiritual. E está na parte mais sagrada e elevada das distinções do ser humano, além do corpo físico. Além do corpo físico. E é nessa distinção que existe o idioma espiritual. Que eles conversavam entre eles, a Eva e Adão e o eterno Hashem, lá no Éden, nesse mundo, nessa dimensão espiritual. Quando eles foram expulsos dessa dimensão espiritual, aí eles começaram a viver e a ter que plantar em uma outra realidade. É como se um portal se abrisse, é aqui. Ali no Pison, no Tigre, no Eufrates, etc. Ok? Muito bem. Um idioma espiritual incompreensível ao nosso entendimento e nosso intelecto do ser humano. A tal língua estranha, a glossolalia. Por isso que eu disse que não era só glossolalia, é algo muito, mas muito, muito mais profundo. Vocês estão entendendo agora, meus queridos e amados irmãos evangélicos e católicos carismáticos? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha nisso aqui. Ser humano, ok? Corpo físico, não é? Corpo físico. Aqui, ó, corpo físico. Esse corpo físico aqui é chamado de... Oh, meu Deus, como que é agora? Bassar. Esse corpo físico aqui, o nosso corpo físico, em hebraico, é chamado assim, ó. Bassar, ok? Ó, bassar. Isso aqui é bassar em hebraico. Bassar. Bassar. Que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Barro. Barro. Ó, barro, bassar. Do barro, Deus fez o quê? O boneco, o corpo físico, não é isso? Desse corpo físico, o Senhor fez o quê? Ele soprou o seu ruá. O ruá gerou o quê? Gerou o nefesh. Ok? O ruá gerou o nefesh. Ruá, o vento, a vida, sopro de Deus com violência, no bassar, que é o boneco, no bassar, que é o boneco. O ruá gerou o bassar, ok? Corpo físico. O ruá, o sopro de Deus, porque ruá é o quê? Vamos ver o que é ruá? O que seria, então, o ruá, não é? São as emoções do caráter, não é? São as emoções do caráter. Tá vendo aí? Olha só, o ruá é a nossa mente humana, não é? A nossa mente humana, ok? Perdão, o ruá é o sopro divino no bassar. Ruá é o sopro divino no bassar que gerou o nefesh, ok? Então, o que é o nefesh? Nefesh é vitalidade ligada ao corpo, ok? E esse ruá, que também pode ser entendido como alma, que gera essa parte nefesh, não é? Também lida com as emoções e caráter. Já o número 3, o Neshama, que é o intelecto espiritual. Então, quando nós desligamos a nefesh, que é a alma, coração, ok? Coração, sentimento, pensamentos, emoções, raiva, ódio, desejos, tal. Quando nós desligamos essa parte aqui, né, da nefesh, e ligamos a nefesh, não é? No número 3, no intelecto espiritual, que é a Neshama, intelecto espiritual, intelecto, cognição espiritual, que a nefesh, ou a alma, o ruá, a alma não vai entender, porque ela está ligada às coisas
doce, sabor, chocolate, prazer sexual, time, Corinthians, Palmeiras, partido político, tudo está aqui nesse mundo, é a mente humana. Quando a mente humana ela é desligada, através da concentração, meditação, oração, canto, cânticos, salmos, mundo espiritual, é ativado então a nefesh, né? Perdão, é ativado então a neshama. Olha só as elevações, ó. Tá vendo? Nefesh, passa, desliga o ruá, vai para a neshama, que é uma parte elevada. E da neshama, a neshama começa o intelecto espiritual. E aí que entra a glosse, que é estranha, a fala estranha, a língua espiritual. Por isso que Paulo diz que precisa ter o dom de discernimento, o dom de entender, interpretar a língua, a glossolalia. E nessa neshama, é aqui, nesse nível neshama, elevado espiritualmente, onde está desligado a parte das emoções, Deus sei, faculdade, aquela coisa toda, ódio, raiva, tudo isso. É nessa parte aqui que começam, então, os fenômenos de arrebatamento, o êxtase, o transe. Eu vi um anjo. Eu vi anjos no lugar. Eu vi espíritos ruins nesse lugar. Eu vi a doença que está em você. Eu consigo ser transmutado não, transladado para um outro lugar, para um olã espiritual, um mundo, uma dimensão espiritual. Como Paulo, conheço um varão, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que foi arrebatado, levado ao terceiro céu, ao terceiro olã espiritual. E lá viu coisas que o idioma Ruá, o idioma de Nefesh, o idioma humano nosso aqui limitado, não consegue compreender de forma alguma. Não tem nenhum hieroglifo, não tem nenhuma fonte, nenhuma letra, nenhuma palavra humana, gramatical, né? Tanto em hebraico como em grego, quanto em latim, ou em inglês, ou em francês, em russo, alemão, em mandarim, em espanhol, em português. Não tem como escrever essas coisas espirituais, ok? Então, chegou aqui no Neshama. E é aqui no Neshama que começa, quem começa? Tá tudo dentro de você, ó. Não é um espírito que entra em você não, tá? Não é o Espírito Santo que entra em você não. Você consegue ativar, desligando a mente humana desse mundo, pensando nas coisas de cima, você consegue ativar dentro de você a terceira essência sua espiritual. E é aí que começa o teu próprio espírito, como Paulo vai nos ensinar, o teu próprio espírito, não é? A falar no idioma que é o intelecto espiritual, essa língua estranha, ok? Essa glossolalia estranha. E aí a coisa pode avançar para níveis mais elevados ainda, né? São aqueles níveis, né? Viu o Senhor assentado no trono, João na ilha de Patmos, viu o Senhor, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi a Nova Jerusalém, papapá, 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 papapá. Isaías, estava eu no templo, e aí eu vi o Senhor assentado no seu trono, e um anjo desceu e tocou em meus lábios, né? Com brasas vivas do altar. Tá vendo essas coisas? Aí chegou aqui no Raya. No Raya. Olha que nível espiritual. E esse nível aqui é o nível máximo, que é o Yeshidá. Esse nível máximo Yeshidá, sabe quem viveu esse nível máximo Yeshidá? Yeshua HaMashiach Menet Zeré. Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. É por isso que ele era um espírito, um tzadik, extremamente elevadíssimo. Por isso que ele conseguia fazer as coisas que ele fez no mundo, ok? Porque ele chegava, ele vivia no Yeshidá, no nível mais alto. Bom, você entendeu, né? Saindo do ruá, da alma, das emoções, dos pensamentos humanos, né? Aqui do Nefesh também, espírito humano. Esse espírito humano, essa parte humana, ela fica desligada. E aí acende a Neshama. Oração, busca, jejum, oração, busca. E é aí que a pessoa consegue ver o mundo espiritual e falar em outra língua espiritual. Ok? Mas é importante e interessante entender essa linguagem espiritual para você mesmo se edificar e se elevar
na sua vida espiritual. E quando isso acontece na igreja, é importante que a pessoa saiba, ela tem o dom da interpretação, ou que outros irmãos tenham o dom da interpretação, para não virar uma bagunça total e causar escândalo, ou aquela coisa que a pessoa não entende e fica frustrada. O que é isso? Não é? Ok? Entenderam até aqui? Acredito que sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver só o tempo aqui. Bom, então, nós vamos começar agora esse estudo, procurar entender realmente o que é isso. Vamos entender o fenômeno de línguas estranhas. Começando pela palavra grega glossolalia. Ok? Glossa, língua, idioma, linguagem, fala. Lalia, fala, estilo de falar e produção. Ai, ai. Esse som vocálico, ele vem de lalia, ou laleo, falar, pronunciar, emitir palavras, ok? Bom, então, glossa mais lalia significa falar língua. Literalmente, está falando uma língua, ok? Essa palavra, essa é a palavra que deu origem, não é? A essa polêmica toda, porque ela significa estilo de linguagem incompreensível, fora dos idiomas. Ok? Só um minuto. Bom, então, vamos para as escrituras, o Brit Hadashah e no ensinamento de Shaul ou de Paulo. O que Paulo está nos ensinando? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Nós lemos o quê? Rogar lalon, glossen, ukiantropsis, não é? La lei halat teo, ok? O deisgar, a quei pneumati de latem mistério. Paulo está dizendo, pois, ou porque o que fala em língua estranha. Já expliquei por que ela é estranha. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Já expliquei isso. Muito bem. Paulo enfatizando, ok? E parafraseando Yeshua, Jesus. Mas como assim, irmão bem? Parafraseando Jesus, Yeshua. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, o que fala língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Jesus disse isso? Não. Jesus, ele não disse isso. Ele não disse isso. Mas Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Não entendeis a minha linguagem. Não é João 8, lembra que eu li? Muito bem. Pode até parecer, pode até parecer forçar o texto, ok? Forçar o texto. Usando a oração de Ana. Mas em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 13, nós lemos que Ana, não é? Estava aflita, angustiada, depressiva, destruída. E a linguagem ou fala que Ana fala, não é? Foi uma língua extremamente oculta, misteriosa, secreta, uma fala do coração, da psique, da ruá, da pneuma, da sua nefesh. Falava em segredo, não é? Com o Eterno, com Deus. O que a pessoa, não é?
fala em secreto com Deus. Presta bem atenção nisso, não é? O que poderá ser um mistério, ou o que poderia ser um mistério, algo oculto, ali dentro do seio familiar, de Ana, junto com seu marido Eucana, e a sua rival Penina. Humilhações, sofrimento, depressões, dores na alma, porque ela era estéril, não podia gerar filhos. Então ela resolve ir até a presença de Hashem, até a presença de Adonai no templo, para falar com Deus. Mas ela não fala verbalizando, sonorizando, verbalizando para o sacerdote Eli, e nem para os levitas, e nem para os escribas. Ela fala diretamente em espírito. Entenda que falar em espírito é psique. Ela fala mentalmente com o Eterno. É a oração do espírito, é a oração do Ruá, é a oração da Nefesh, é a oração do coração. Ok? Presta bem atenção nisso. Não é uma oração apenas carnal, das emoções carnais, não é só isso. É só um exemplo, tá? Ela está se conectando. Do coração, da Nefesh dela, saem as emoções, ou da mente, saem as emoções, ok? Essas emoções é levada por quem? Pelo nosso próprio espírito. A alma é uma coisa, espírito é outra. A alma é a parte das emoções, que leva as nossas orações, nossas falas, para quem? Para o quê? Para o espírito. Ela conseguiu atingir a sua Neshama, em espírito. Ok? A parte de Ana espiritual pegou as suas dores, lágrimas, levou para a parte Raiá. A parte Raiá chegou ao nível máximo de estar na presença do Eterno. Olha só a língua estranha, a comunicação. Você vê como que é importante a sua oração. Ainda tem gente aí, gracista, que eu acho que já viraram ateu, dizendo que oração não funciona. Para que orar? Para que interceder? Para que orar? Não é? Se você soubesse que uma das maiores armas e potências do mundo é a oração, meu amigo, você nunca deixaria de orar. Então vamos lá. Não é? O mistério de Ana, ela queria engravidar, mas não podia. Não é? Então, lá no templo, o que acontece? O sacerdote ali, quando vê Ana ajoelhada, né, com o rosto virado para cima, enfim, ela estava orando, ele a vê mexendo apenas os lábios, né? Mas sem som vocálico. Ela não estava verbalizando para o mundo, para as pessoas ouvirem. Ok? A sua voz. Você está entendendo? Aquilo é como um estilo de linguagem. Então, Ana orou muito forte com a sua pneuma, com seu coração, com a sua mente. Ela falava, né? Mas ela mexia a boca, as emoções eram tão fortes e intensas no seu corpo, da sua dor, que ela começou a se elevar. Ok? Mas quem a via dizia, como disse o sacerdote ali, deve estar embriagado uma hora desta manhã, está bêbada, encheu o caneco aí, chapou o globo, como dizem no mundo, né? Tomou o quê? Tomou muito vinho, mulher? Está bêbada uma hora dessa, coisa ridícula, né? Isso é uma linguagem estranha da parte de Ana. É estranho, a pessoa está falando e não você está mexendo a boca e não tem som nenhum. É só um exemplo, estou pegando um modelo, um exemplo, para explicar para você como que é falar no mundo espiritual em línguas estranhas. Bom, mesmo para ninguém, essa linguagem estranha, ou seja, não era para ninguém dali do recinto, nem para o sacerdote, nem para o levita, nem para ninguém, nem para o escriba. Era somente para o Espírito, para o Eterno, para Deus. Além de Deus poder ouvi-la em secreto, de forma misteriosa, para quem está assistindo a cena, porque era, não é, apenas para Deus. Essa fala era somente entre Ana e Deus. E ninguém a entendia.
e entendeu o seu sofrimento, senão Deus. Existem situações da nossa vida que não é o pastor que vai te ajudar, não é o ancião, não é o reverendo, não é o padre, não é o bispo, não é o missionário, não é o evangelista, não é o obreiro. É entre você e Deus. Por isso que é importante, né, você falar, alcançar a sua Neshama, que está em você, a sua Raya, e aí chegar. É importante você alcançar isso. Essa desenvoltura, esse diálogo entre você e a espiritualidade, entre você e o Espírito Santo, irmãos e irmãs, tá bom? Bom, vamos lá. Porque somente Deus é quem te entende, compreende e consegue resolver o seu problema. As maiores prisões, correntes e cadeias estão dentro de nós. Mas as chaves, as autoridades, os poderes também estão dentro de nós. A partir do crer, do dedicar-se, do entregar-se à espiritualidade, do santificar-se, tudo dentro da palavra de Deus. E ter experiência com o Espírito Santo dentro de você mesmo, da sua casa, da sua moradia, no seu lar também. Ok? Agora, eu disse no começo que Paulo parafraseou Jesus. Como assim? Presta bem atenção no que nós lemos em Mateus, ou Matatiahu, capítulo 6, versículo 6, onde Yeshua, Jesus, ele orienta e ele ensina o seguinte. Olha só. To ento krypton, to enton krypton, kaiho pater solchon, et lefon enton krypton apodosei soi. Jesus, ele está dizendo, orientando, dando uma ordem, não é? Dizendo assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está no céu, que está em secreto, em oculto, em mistério, escondido, que não se vê, não se tateia, ok? E que vê em secreto, te recompensará. E Yeshua não disse, vai no templo, vai na igreja, vai na filial, vai na regional, vai na sede, vai falar com o missionário, vai falar com o pastor, com o bispo, confessa, fala com ele, que ele vai te entender. Somos todos pecadores. Está escrito, Paulo disse, todos pecaram, separados, destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus, conhecendo a maldade dos corações dos homens, como os fariseus de sua época, ele orienta as pessoas a não consultar os homens, a não orar, a não abrir a boca para os homens, porque os homens são boca aberta, linguarudos, fofoqueiros, maledicência, língua de fogo, essa língua estranha aí, a língua maldosa, que fala mal do irmão, que fala mal do pecado do outro, que fala do pecado que o outro confessou para o outro, e assim vai. E é uma fofocaiada na igreja. Toma cuidado com isso. O que você fez ou deixou de fazer compete a Deus e não ao homem da igreja. Conta o que você fez para o pastor. Vai lá depois na igreja para você ver. Se antes eles te conheciam como o irmão Pedro, o irmão abençoado, olha que legal, o irmão veio para a igreja, e você abre a tua boca e conta o que você fez quando estava no mundo, você nunca mais vai ser conhecido como o irmão Pedro. Você vai ficar conhecido como o irmão cachaceiro, o irmão viciado, o irmão alcoólatra, o irmão drogado, a irmã que era prostituta, o irmão que era isso, o irmão que é... Você está entendendo? Isso é inerente ao homem, ao ser humano, à falha humana. Portanto, quer preservar a sua imagem, a sua pessoa diante do mundo, da igreja e diante de Deus? Cala a tua boca, bico calado, confessa a Deus no seu quarto, que é a melhor coisa que você faz. Vamos lá. Então, é mistério, oculto e segredo. Começamos então agora, não é, a entender, ok? Então que um dos maiores estratagemas e degraus da nossa essência dentro de nós mesmos, olha que magnífico, que poderoso isso, né? Como somos abençoados pelo Eterno, como temos esses degraus, essas elevações, essas distinções da alma dentro de nós, que nos torna independente de campanhas de pagamento por dízimo, por oferta, por voto, por propósitos, por sacrifícios. Viu como tudo isso aqui que está dentro de você, meu irmão e minha irmã, foi
terceirizado pela religião, para você alcançar essas coisas que estão dentro de você, essas virtudes, essas elevações, divisões da sua alma, assim, ó, divisões da sua alma, esse ciclo aqui, cada ciclo é uma divisão dentro de você mesmo, divisões da sua alma. Viu como que a religião fez? A religião, ela colocou isso aqui, ó, ela colocou preço, ela colocou valor, não é? Para você chegar numa coisa que é de graça, que está dentro de você, ok? Por isso que Jesus disse, de graça vocês estão recebendo e de graças dai. Acabou. Chega, parou. Para com essa história. Acabou. Seja liberto dos impostos e tributos religiosos que os homens apontam ou colocam na conta de Deus. Deus não cobra nada de ninguém, nem de você. Se liberta disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando a palavra para você. Você não tem que pagar para receber dom de língua estranha, você não tem que pagar para ser batizado, você não tem que pagar para participar de campanha, você não tem que pagar para conseguir emprego, cura, libertação, prosperidade, bênção, você não tem que pagar para nada. Jesus já pagou para você lá na cruz do Calvário. Tetelestai, acabou, ok? Vou trazer uma live sobre Tetelestai. Bom, mas vamos continuar aqui, ok? Em espírito, falando o quê? Mistérios. Gente, aqui a chave, não é? É entender o que é esse Espírito. Você está achando que é o Espírito Santo, né? O Arcodesh. Não é isso, não. Esse Espírito, não é? O que é esse Espírito? Porque muita gente confunde de verdade, né? A expressão no grego, qual que é a expressão no grego? A expressão no grego é pneumate, ok? Significa no Espírito, ok? No Espírito, ou pelo Espírito. Mas qual Espírito? Tanto no Espírito ou pelo Espírito, qual o Espírito? Vamos ver 3 possibilidades e qual delas Paulo está usando. Vamos dar uma olhadinha nessas 3 possibilidades? Vamos lá? E então, presta bem atenção. O que é que Paulo quis dizer então? Vamos entender. Primeira coisa, não é? Se Paulo estivesse tratando, não é? Falando do Espírito Santo, ele diria ao contrário, ok? Como assim, irmão bem? O que Paulo diria aí ao contrário, não é? Se ele estivesse falando do Espírito Santo, não é? Ele usaria um outro termo em grego, não é? Presta bem atenção. A expressão do grego, como eu falei para vocês, é outra expressão. É pneumate, ok? Significa no Espírito ou pelo Espírito. Mas qual Espírito, eu disse? Vamos ver 3 possibilidades e qual delas Paulo estava usando, ok? Primeiro, não é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, falando em mistérios. Tá ouvindo, gente? Não é o Espírito Santo falando em mistérios. Não é, ok? Paulo está dizendo assim, não é? Se fosse o Espírito Santo, não é? Se fosse, no caso, o Espírito Santo, ok? Paulo estaria dizendo assim, então pneumate hagion, ou seja, no Espírito Santo. Ou ele estaria dizendo assim, to pneuma to hagion, ou to hagion, o Espírito. Hagion, no Espírito Santo. Pneumate hagion, o Espírito Santo, ou pneuma to hagion, o Espírito Santo. E Paulo não está dizendo isso, né?
Só um minuto que eu dei uma engasgada aqui. Só um minutinho. Opa, voltei. Então, Paulo não está usando em grego, não é? As palavras, não é? Pneumati radion, um espírito, ou pneuma torradion, ou torraion, não é? Torradion, o espírito. Mas, presta bem atenção, no capítulo 14 inteiro, nunca se usa a expressão o Espírito Santo, ok? Não tem Espírito Santo. Não tem. O que é que tem lá? A expressão Espírito Santo não tem ao falar de línguas. E aí? Segundo, lá tem apenas espírito humano, nosso espírito. Lembra? Nefesh, ruah. Ou em grego, pneuma, ok? Segundo, não é um espírito independente ou entidade. Não é um outro espírito que vem da parte de Deus, uma entidade de luz que sopra no seu ouvido ou que entra em você e você começa a... Não é nada disso. Lembra? Aqui, ó, é a sua terceira distinção, Neshama, ok? Muito bem, Paulo nunca ensina que há um espírito se passando ou separado, se passando por espírito divino, ou um espírito separado da pessoa, de mim, de você, né? Que ora. Nada de espírito extremo, ou exterior, ou entidade, nem espírito angelical, nem um anjo. Tudo está dentro de você mesmo, ok? Terceiro, sim, é o espírito humano, lembra? Pneuma humana, nefesh, emoções, não é? Que vai se ligar, ok? Primeiro ruah, nefesh, que vai se ligar à parte divina, espiritual, de dentro de você, ok? Como eu expliquei, as distinções do espírito ou da alma dentro de nós, ok? É o nosso espírito. Aí sim, o nosso espírito, ele passa a ser dirigido pela parte sagrada, santa, espiritual dentro de nós, que nós conhecemos como Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Fomos criados por Deus e viemos com essa essência, com essas distinções dentro de nós. Então, não é só o crente evangélico da Deus é amor, ou da congregação, ou